família é uma bênção. A sua família é uma bênção? Pergunta para quem está perto de você: a sua família é uma bênção? O desejo do nosso coração, hoje é dia 15 de maio, é o dia da família, tradicionalmente, e nós queremos provocar esse tema no seu coração. Durante todas as quartas-feiras, nós estamos profetizando aqui sobre a família. Mesmo se tiver frio, a gente está profetizando. Mesmo que estejamos cansados, quem vem na quarta-feira também trabalha, viu, gente? Também acorda cedo, mas tem a importância de parar tudo e viver a profecia do Senhor. Então, nós estamos para essa próxima quarta-feira, a gente vai profetizar sobre os homens. Tem homens aqui nessa igreja? Jadir, William, Cleiton, Guilherme, Jotinha, o que mais? Nós estaremos aqui declarando. Quarta passada foi sobre as mulheres, só tinha mulher na igreja e eu, aleluia. Agora não sei, mulheres, não me abandonem. Nós vamos chamar os homens, e mesmo que eles não venham, nós vamos profetizar sobre a vida deles, porque este é o tempo. Nós estamos no momento de semeadura. Como é o tema do nosso ano mesmo? Alguém lembra? Para as próximas gerações. Então, pastor, o que você está fazendo? Você não está vendo? Estou vendo. E o que você está fazendo? Eu estou semeando novas sementes. Eu estou de olho no futuro. Se nada acontecer, nós vamos virar um museu. E eu não quero isso, você também não quer isso. Então nós vamos pôr os nossos olhos no futuro. Mas as mãos têm que estar no arado. As mãos têm que estar na terra. E nós vamos semear novas sementes para a glória do Senhor. Tá bom? Então, mesmo que não tenha ninguém, eu vou estar aqui profetizando e declarando: Senhor, essa terra é de homens fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Agora, abra comigo a palavra de Deus em Josué, capítulo 24. Eu vou ler na nova tradução, da linguagem de hoje. Josué 24, capítulo 24, versículo 14. Diz assim a palavra da verdade. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus. Vamos dizer juntos isso? Porém, eu e a minha família serviremos a Deus. Mais uma. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir aos outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito, e vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aleluia! Nós estamos aqui no final da carreira de Josué. Josué já é um ministro de grande pompa entre os judeus. Ele já libertou o povo, ele já conquistou as terras, e agora Deus vai encerrar a sua vida. Mas ele está pontuando aqui, ao ver o povo se espalhar e se multiplicar sobre a terra de Israel,
ele percebeu também que havia muita influência de vários outros povos e, portanto, de várias outras religiões no meio deles. E Josué estava preocupado em definir o princípio que rege o povo de Israel. O povo de Israel não é um povo como uma esponja que absorve a cultura do mundo sobre si. O povo de Israel já tem uma cultura estabelecida e é ele que impregna o mundo com essa cultura. Então Josué está preocupado em fazer firme no coração dos judeus a oportunidade de decidir pelo Senhor e não só ser empurrado historicamente pelos costumes dos judeus, ser empurrado historicamente pelas festas judias. Josué não queria que o povo virasse um religioso, que é aquele que só tem o cheiro, ou só tem a imagem do passado, só vive na lembrança de coisas poderosas que aconteceram, mas no dia a dia nada ferve o coração, e eles adoram esta mornidão, adoram este ambiente sem vida, sem construção de um modelo de família que responda aos desafios de família da atualidade. Então Josué está pontuando sobre eles todos os argumentos que levam o povo a seguir Jesus de perto. Jesus não é Deus de perto. Deus não é uma religião. A religião foi criada para ligar o homem de volta a Deus, mas Deus não é religião. Deus é o poder dele emplacado na vida humana para transformar realidades humanas. Onde há o poder de Deus, onde há a presença de Deus, ali há a manifestação dos propósitos de Deus. Quem acredita que Deus pensa na família? Quem acredita que Deus tem um sonho para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os irmãos? Nós cremos nisso. E não somos nós aqueles que vão corromper o propósito de Deus e deixar que a nossa família viva de qualquer maneira. Deixar que a nossa casa viva de qualquer estrutura, ou daquela que deu, daquela que foi possível. O mundo pode dizer isso. O mundo pode dizer que vive do jeito que dá, mas eu e você não. Porque eu e você temos um princípio para viver. Eu e você temos uma base para viver. Deus pensa a teu respeito. E Ele, por saber como é difícil formar uma família, por saber como você é uma pessoa difícil, como Ele sabe que aqueles que convivem com você são pessoas difíceis, Ele não está alienado. Ele não está dentro de um escritório com ar-condicionado ligado, ditando regra para quem está no sol ardente. Deus está na vida, entendendo como funciona a mente humana. Quem acredita que Deus entende a mente humana? Gente, Deus é quem fez a mente humana. Ele sabe de todos os perrengues que eu e você passamos para enfrentar a família, para construir a família. Então eu e você não temos a desculpa de dizer: eu vivo com aquilo que deu. Não, você tem que ser aquele que diz: eu vivo daquilo que Deus me dá. Essa é a grande saída para uma família feliz. Uma família abençoada é uma família onde Deus injeta seu dinheiro lá, onde Deus injeta seus sonhos lá, onde Deus coloca seu poder lá. Uma família abençoada é quando Deus está no governo. Aleluia! Porém, para que a minha família seja uma bênção, isso determina poder da minha escolha. Josué disse: olha, não é porque vocês são circuncidados que o poder de Deus está sobre vocês. Se vocês agora querem servir aos deuses que vocês estão vendo aí perto de vocês, sirvam. Vão e acreditem e sejam devotos, mas não fiquem em cima do muro. Mas eu vou viver na dependência daquele que fez todas as coisas até eu chegar neste lugar. Ele pontua e decide. Sabe, uma das coisas que foi negligenciada na nossa história é o poder da nossa escolha. Porque nós pontuamos na era antiga que a nossa escolha, a nossa concupiscência, as nossas vontades estavam sempre norteadas pelo pecado. E é verdade. Porém, quando Cristo entra na nossa vida, uma oportunidade nova nasce. Uma chance nova nasce, é a chance de eu poder decidir pelo bem.
É a chance de eu poder decidir pelo que é palpável e visível no mundo espiritual. O poder de Deus é algo palpável e visível. O poder de Deus é algo que eu posso decidir viver. E Ele não vai ficar distante de mim, Ele não vai ficar distante dos meus, Ele vai se revelando de tempo em tempo, na medida da minha escolha. Josué pontua, decide, e o meu convite a você é fazer a mesma coisa. Decida qual modelo de família você quer. Mas se você quer ser uma família abençoada por Deus, decida que assim será. Porque tem um padrão para o homem ser, tem um padrão para a mulher ser, tem um padrão para os filhos ser. E como que Deus vai fazer se nós não somos esse padrão? Aí que é a grande sacada de Deus. O seu poder é decidir, o poder de Deus é transformar. Eu tenho clareza que eu não sou aquele que traz toda a cura, toda a bênção, toda a segurança para a Kátia e para os meus filhos, mas eu decido que o poder de Deus pode me transformar, e na medida do tempo eu vou melhorando, eu vou aperfeiçoando, eu vou mudando. Mas eu não aceito que porque eu sou de Deus, porque eu disse que Deus ia me abençoar, eu permaneça do mesmo jeito. Então a gente tem uma contradição aí. Nós vivemos tanto tempo com o Evangelho nos muda tão pouco. Nós vivemos rotinas tão avessas ao reino de Deus, e a gente proclama o reino de Deus o tempo todo, tem alguma coisa errada. Aquele Deus que eu decido, aquele Deus que eu falo, aquele Deus que eu prego, é o Deus que transforma a minha vida. Então o que eu falo vem junto com um poder que transforma, com um poder que traz a vida onde não é possível ter vida, onde Deus pode agir, ninguém pode entrar em contradição. Porque eu posso assumir que não sou capaz, mas eu não posso assumir que Deus não tem me transformado. Eu posso assumir que eu não sei como fazer, mas eu não posso assumir que Deus não está me ensinando a fazer. Porque se eu decido viver por Ele, toda a capacidade, quem crê nisso, querido? Quem crê nisso? Toda a capacidade no céu e na terra, Deus põe à tua disposição para ver a sua casa sendo abençoada pelo Deus bendito. Então não queira mais ou menos do que o plano de Deus sobre a tua história. Não queira nada mais do que a mão de Deus sustentando a sua família. Agora eu quero que você olhe comigo alguns exemplos de família que talvez sejam parecidas uma ou outra com a nossa família. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, a gente vai ver a história de uma mulher, e diz assim a palavra de Deus: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento de dívida. Aqui é o modelo da família desguarnecida. A família que é roubado o direito dela de viver organizadamente. Falta alguém. E quando falta alguém, desequilibra. Quando falta alguém, entra num eixo estranho. E gera dor, gera doença, gera dificuldade. Aqui agora, essa mulher talvez não sabia da dívida que o marido tinha. Essa mulher talvez certamente era aquela que era submissa ao seu marido, ficava em casa cuidando dos filhos. Então não tinha muita essa autoridade para correr atrás. E ela vai até o homem de Deus para poder contar a sua realidade. E a realidade dela é: eu não tenho como pagar a dívida, o meu marido morreu e os meus filhos estão sendo levados escravos. Existem famílias que são disfuncionais a este ponto de que os filhos estão sendo tomados sem eu ver, sem eu perceber. Eles estão sendo levados como escravos. Escravos da internet, escravos do vício que está acometendo o povo desta geração, escravo do comportamento humano desta era. Talvez eu e você estamos desguarnecidos e não estamos reparando que a nossa vida é solitária. Talvez você se identifique com isso. Você tem olhado para você e tem dito: mas só eu que luto pela minha casa, só eu que batalho para ela ficar bem.
E querido, esta é a história de milhares de pessoas. Uma família que não tem provisão constante e normal. Aquela família que está sempre manca, sempre penca. Agora, um outro modelo de família, Gênesis capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Que família é essa? É a família marcada pela omissão e ausência de sabedoria espiritual. O marido aqui é um coadjuvante. O marido aqui faz tudo o que a mulher quer. A mulher está no comando. E não significa que a mulher estar no comando é o problema. Mas significa que não há acordo, não há similaridade, não há conversa, não há diálogo, não há uma coisa que se pondera. É um sendo omisso e o outro prevalecendo. Quantas e quantas vezes nós vemos modelos de famílias assim, que são disfuncionais porque é só um que tem a última palavra. Eu me lembro que, por complexos de inferioridade, nos meus primeiros anos de casado, eu fazia tudo que a Kátia queria. Era a pizza que ela gostava, era a comida que ela queria comer, era a roupa que ela queria que eu vestisse, era tudo ela que tinha a última palavra. E depois passou os anos, eu comecei a reclamar disso. Mas fui eu que dei essa autoridade para ela, enquanto eu era omisso. E quando eu comecei a tomar as decisões para a minha vida, para que eu pudesse me tornar homem e desenvolver a minha hombridade, ficou estranho para mim e para ela. Porque ela não sabia mais fazer o que eu quero, porque ela não sabia nunca o que eu quero. E eu passei a descobrir que o que eu quero não é o que ela quer. Eu quero algumas coisas que ela não tem nada a ver com isso. E nós precisamos, à medida que descobrimos que somos pessoas diferentes, a gente precisa tomar decisões em conjunto. Os dois vão decidir e não é responsabilidade de um, porque o outro ficou na dúvida. Enquanto tem dúvida, é melhor que a gente não decida. Mas eu decido acordar com a minha esposa, com o meu esposo. Eu quero ter uma aliança. E esta aliança não é só humana, ela é uma aliança espiritual. O que faltou para Abrão, além da omissão, faltou, além da hombridade de discutir a relação, faltou para ele discernimento do que estava acontecendo. Ora, será que é normal Deus fazer isso com um homem de 75 anos, dizer que ele vai ser pai? É normal? Será que é normal ele estar numa terra que Deus falou que vai dar para eles, mas mandar ele sair dali? É normal? Um Deus que fala para você, isso aqui vai ser seu, e de repente ele te tira dali. É normal isso? Mas a história de Abraão tinha essa história, esse mover de Deus. Estava claro que tudo que ia acontecer com Abraão tinha que ser na base do milagre. Querido, eu não sei se você descobriu ainda, mas as decisões mais poderosas da tua vida são oriundas do mundo espiritual. Elas vêm de Deus diretamente a você e a mim. Nós não vamos tomar boas decisões, os nossos rumos não serão bem administrados se não for Deus o gerente da nossa família. Um dia, uma hora ou outra, eu tenho que cair nessa realidade. De que mesmo que eu tenha o direito de decidir, mesmo que eu tenha a oportunidade do acordo, a última palavra tem que vir de Deus. A respeito de qualquer coisa. Desde a compra de um produto até que rumo, que cidade, que ambiente, que emprego, como que eu vou viver.
Mas essa família não teve a percepção de que aquele que prometeu, e eles estavam obedecendo, sim ou não? Eles estavam obedecendo. Aquele que prometeu há de cumprir, há de se manifestar. E o que a família tinha que fazer? Ambos, tanto Sarai quanto Abrão, tinham que acordar o seguinte: Deus prometeu, nós não temos condição, um milagre vem por aí. Mas, por pressa, por ansiedade, cutuca quem está perto de você e pergunta: você é uma pessoa ansiosa? Quer tudo no seu tempo? Por causa da sua ansiedade, da minha ansiedade, por causa da provocação que o tempo e a espera fazem em nós, a gente toma as rédeas da situação e diz: Deus, o Senhor não está sabendo bem como me conduzir? Dá licença que eu preciso dar essa ordem aqui, porque se eu não fizer isso, a minha casa vai acabar. A gente não fala isso abertamente porque a gente é santo, porque a gente vai na igreja e a gente aprendeu que Deus é que tem que determinar, mas a gente nunca ouve Deus, a gente nem sabe qual é a voz de Deus, a gente nem tem experiência, intimidade para ter Deus como esse último decreto. A gente trata Deus como um ser inexistente. E só a religião basta para nós por anos. A gente vive falando, vivendo, cantando, mas a gente sai daqui e faz da vida o que a gente bem entender. Queridos, está chegando o momento em que a família não pode mais viver do que ela bem entender. Ou ela se concentra em fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, ou ela é anátema, ou ela está fazendo um desserviço, ou aquilo que ela está decidindo, por melhor que seja, é frágil e mortal. Nós estamos correndo o risco de levar pessoas ao inferno. Nós estamos correndo o risco de levar homens e mulheres ao desperdício da vida, só porque você e eu não decidimos ter a hombridade, ter a seriedade de dizer: a minha casa tem bordas, ela tem cerca, e quem determina, quem fala, quem ouve, quem dirige a nossa vida é o Deus presente. Ele põe chinelo, ele põe aquelas meinhas de frio que fica com os dedinhos, tudo balançando, ele deita no edredom junto comigo. Ele, quando eu acordo, ele está com a cara dele assim, ó, bem presente na minha cara. Eu tenho um Deus que é íntimo da minha família. Eu preciso decidir que isso aconteça. Amém? Do contrário, o que acontece? Do contrário, sempre um vai ter que ser o gerente da coisa, e a responsabilidade sobre esse um é sempre mais pesada, e essa responsabilidade sobre esse um está sobrecarregando e está gerando doença, e você acha que as suas boas escolhas foram feitas para você ficar doente? Então por que não somos aqueles que se rendem, se dobram, se curvam diante da sapiência de um Deus que sabe como mexer com a família da gente? Quer ver outra família? 2 Samuel capítulo 13. Essa é capciosa. 2 Samuel capítulo 13 diz assim, versículo 1: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Olha só para você ver. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê? É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai. Respondeu Amnon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe-me que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare uma comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo, e Amnon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva
o sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: manda todo mundo sair. Todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. E ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não me faz uma coisa dessas em Israel. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Mas não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era muito forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Esta é uma história pesada, mas ela é uma família disfuncional também da nossa época, que é a família de irmãos abusivos e geradores de feridas. Quando nós olhamos para a vida, o núcleo familiar, nós jamais imaginamos que a relação entre irmãos, entre irmãs, pode ser desastrosa, pode causar dano. Nós jamais imaginamos, obviamente, que essa área sexuada, ela parece ser muito absurda, muito impossível de acontecer, mas levado em consideração todo o padrão de abuso, todo o padrão de intimidação, todo o padrão de ostentação diante do outro irmão, ou toda a dificuldade quando pai e mãe morrem para dividir uma herança, para saber o que um e o outro vão ter de direito para lá e para cá. Como que isso dá problema? Dá ou não dá, gente? A gente vê nossos irmãos, a gente casa, cada um casa, e a gente não consegue mais ter aquela relação com os irmãos, porque cada um cria o seu jeito, sua vida, e a casa fica disfuncional, a casa do pai. Quantas histórias abusivas entre irmãos que amam, ficam doentes por causa dessa importância que tem o irmão, a irmã, e depois a desprezam. Quantas situações que a gente vê dentro de casa de uso e abuso, relações de marido e mulher abusiva, relação de pais com filhos abusiva, relação de filhos com pais abusiva. Há muitas pessoas que podem dizer: eu sirvo ao Senhor, mas ao apagar das luzes, a família é disfuncional, e irmão tem gerado trauma na irmã, a irmã tem gerado trauma no irmão, ou vice-versa. A história das famílias podem ser marcadas por coisas ocultas, mas que ferem, machucam, doem, e vão ser reveladas em algum momento da vida. Uma família disfuncional como essa pode gerar dores para muitas gerações. Mas nós não prestamos atenção, porque estamos num mundinho religioso, e ele por si só já nos dá tantas demandas, né? E a gente não se vê muito com a disposição de realizar nem essas demandinhas que a igreja oferece, quanto mais pensar exclusivamente o Deus que quer ensinar como eu vou ser como família. Mas tem uma outra família. A Bíblia conta a história desta família, 2 Timóteo capítulo 1, versículo de 5 a 7. A Bíblia diz assim: lembro de sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito de Deus não nos deu
não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Sabe que família é essa? É a família onde a fé transborda nas gerações. É quando uma avó, ela tem tanta paixão por Deus, que ela não ensina os seus filhos a simplesmente irem à igreja. Ela ensina os seus filhos a se apaixonarem por Deus. E os seus filhos vivem apaixonados pelo Senhor. E eles não ensinam os seus filhos, netos da avó, a simplesmente irem na igreja, mas eles ensinam a se apaixonar pela vida com Deus. Há uma fé que pode ser passada de geração em geração. Apesar do mundo dizer que não, apesar de nós não termos muitos netos crentes, é muito difícil na nossa era termos filhos crentes, quanto mais netos crentes. A fé passada de pai para filho tem sido um ambiente roto, um ambiente volúvel, um ambiente que não é mais aquela coisa que apaixona. Ontem a gente passou o tempo sendo ministrados pelo sobrinho do Silmar Coelho, o pastor Silmar Coelho, um grande homem de renome aí no mundo gospel. Eles são da metodista wesleyana. E este rapaz, o sobrinho do Silmar Coelho, veio ministrar para a liderança de jovens. E a gente então foi para ver e receber. Gente, que lindo é poder ver aquele homem olhando para o pai dele e dizendo, o pai é pastor, o pai é bispo metodista, e ele olhando para o pai dele dizendo, pai, eu quero andar mais um pouco com o senhor. Ele já é pastor há algum tempo, tem 35 anos, e ele olha para o pai dele como uma referência de fé. Ele olha para o pai dele com a vontade de querer estar o máximo de tempo comendo da vida do pai. Ele olha para o tio e ele se apaixona pelas coisas que o tio faz. E ele é um menino que não fica desembestado, metido a besta, fazendo o caminho que ele acha que deve. Ele vive debaixo da autoridade do pai e do seu tio. Ele vive olhando para referências do alto. E eu falei, meu Deus, que vida é essa? E ele pregou dizendo assim, eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade, e eu vivo nesta unção durante toda a minha adolescência. Eu não quis me prostituir, eu não me entreguei ao sexo antes do casamento, não é porque alguém ia me proibir, mas porque ardia no meu peito uma vontade. Queridos, eu olhando para mim, eu dizia, eu também tive a chance de transar antes do casamento, algumas vezes, e eu não transei por medo da minha mãe. Era essa a verdade. Eu não transei porque eu sabia que eu ia ficar com a bolacha, traquinas na cara, e a minha mãe ia ver a hora que ela me olhasse. Não tinha temor a Deus naquela hora, não, querido. Eu até achava que era Deus que estava me dando aquela oportunidade, aquele banquete. Depois que eu sabia que não prestava, bom mesmo, é aquilo que eu vivo dentro de casa. Aleluia, mistério. Mas a grande sacada da minha vida ontem foi olhar e dizer, Senhor, eu não tive essa chance de viver apaixonado pelo Deus dos meus pais. Eu não tive essa chance de ter uma unção transferida, transbordada. Não é uma religião, não é seguir a cartilha, não é fazer coisinhas, não é simplesmente parecer com a dona Durvalina fisicamente. E alguma parte do gênio, aleluia. Imagina uma mãe e um pai. O pai bonzinho, a mãe brava. Tem 3 filhas, as 3 parecem com a mãe. Gente, como faz? Ninguém puxou para o pai bonzinho. Isso foi equilíbrio? 4 pessoas igual e um homem sofrendo para 4 mulheres. Imagina as 4 mulheres bravas, Dalete. Imagina, as 4 mulheres brabas entrando na TPM, uma semana de cada uma. E esse homem bondoso fazendo visita a rodo. O pastor não fazia muita visita no Guaraci? Era por isso, querido. Era livramento de Deus, aleluia.
É brincadeira, tá? Mas a gente precisa olhar para a preocupação com os nossos filhos. Ontem teve um momento de oração pela geração dos meus filhos, e eu fiquei ali na minha, esperando que alguém fosse lá orar, e eu disse, não, eu não tenho que esperar ninguém ir lá orar pelos meus filhos. Eu sou a autoridade sobre os meus filhos. Eu é que tenho que transbordar neles. A paixão que está dentro de mim tem que estar neles. Quem já me viu animado aqui? Eu quero que você seja incendiado, querido. Não faz sentido para mim ser animado se essa minha animação não te contagiar. Mas, pastor, eu sou quietinho. Não, mas você acha que eu sou o quê? Eu sou tímido, eu sou quieto. Mas Deus incendeia meu coração. Quando eu falo das coisas de Deus, parece que eu vou sair pela boca. É um negócio muito estranho, e eu quero transbordar sobre os meus filhos. Eu quero que os meus filhos vivam na autoridade que eu deixei para eles. Eu vou construir um caminho, e eu quero que meus filhos tenham esse caminho como a base para eles fluírem para a glória de Deus. O que você quer para os seus filhos, querido? Não adianta eles terem só o comportamento ético cristão. Não adianta eles terem só o caráter cristão, os princípios cristãos. Eles têm que ser de Deus. Eles precisam ser incendiados pela glória de Deus. E eles vão copiar os pais. Se você é como eu, não teve essa chance, não é porque meus pais não eram aleluiados, não é porque a vida com os meus pais não era bacana, mas é porque a autoridade na vida minha foi instruída de uma maneira equivocada, e eu guardei essa referência, esse temor, pautado por coisas que não me faziam bem, por coisas que me machucaram. E meu pai e minha mãe viveram a vida deles, eles não tiveram culpa disso. Fui eu que absorvi o que havia de pior na vida da igreja. Perdi a minha adolescência, perdi minha juventude, perdi minha saúde, e hoje eu estou correndo atrás. Hoje eu estou levantando os meus olhos outra vez, aproveitando a minha segunda fase da vida. Aliás, faltam exatamente 30... Hoje é que dia mesmo, gente? 15 de maio, né? Falta 31 dias para 41 anos. Aleluia, glória a Deus. Então, imagina que eu estou começando a segunda fase da minha vida, e nessa segunda fase eu estou declarando para mim, eu preciso correr atrás do tempo perdido, porque até o dia da minha morte eu quero ver meus filhos incendiados por aquilo que Deus me deu. Eu quero ver a minha esposa incendiada por aquilo que Deus me deu. Eu quero ver as minhas ovelhas incendiadas por aquilo que Deus me deu. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: mesmo que a sua família ou a minha família seja disfuncional, eu e você escolhemos que ela será uma bênção. Você decide e Deus faz. Decida hoje. Crave no teu peito hoje, não importa a realidade que eu viva. Se eu estou com uma família disfuncional, eu vou decidir viver pela base do milagre, e Deus vai fazer para a glória do nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu peito: traga à sua memória sempre as histórias onde Deus já manifestou o seu poder sobre a sua casa. Sabe o que fez o povo de Israel decidir ficar com Deus quando Josué colocou eles contra a parede? Foi que eles lembraram que Deus havia livrado eles da escravidão. Oh, queridos, Deus está te fazendo tantos milagres numa vida toda. Deus está te fazendo tantos milagres para uma vida toda. Traga à tua memória o porquê que você adora a Deus, o porquê que você ainda está dentro da igreja, querido. Porque esse não é o lugar que o religioso vai dar conta de ficar. Esse é o lugar onde a inflamação do Espírito Santo está entrando com ímpeto grandioso dentro da sua casa. E isso é para que você possa descobrir, lembrar e das delícias e gostosuras que durante a tua vida Deus já te fez passar. Mesmo diante das dores, mesmo diante dos acasos, mesmo diante dos abusos que você enfrentou, Deus nunca te abandonou. Deus sempre te fortaleceu. Deus sempre foi Senhor da tua vida. Traga isso à memória, porque isso vai te ajudar a decidir por Jesus. E por último eu quero dizer: transforme a sua família em um cálice que transborda. Transforme a sua casa num lugar que não consegue ficar contido.
transforme o seu ninho. O nosso grupo de WhatsApp na nossa casa chama Nosso Ninho. Porque a gente morava lá em Campo Grande, num lugar, num apartamento, a gente sentia que quando entrava ali, era um ninho. Pequenininho, apertadinho, e a gente ali grudadinho um no outro, se esbarrando toda hora. E a gente guardou isso, como é gostoso estar junto com a minha família. Mas eu quero muito que a minha casa transborde. Eu quero muito que alguém olhe para a minha casa e diz, está vendo? Eles são humanos, eles são comuns. Como é que eles dão conta de viver tanto poder, tanta bênção? E a resposta que nós vamos dar ao mundo é, nós vivemos de milagre. E uma história nova nasceu dentro do nosso coração, e isso ser transbordante. Hoje eu recebi uma ligação de um irmão muito grande do meu peito, e ele falou assim, pastor, você passou pela nossa vida, mas a sua história ainda está borbulhando no meio de nós. E eu falei, Deus, como isso é poderoso, eu não dou conta de ser assim. Sou chato de galocha, difícil de lidar. Como é que pode alguém ser tão marcante na vida de outro alguém, se não for a glória de Deus marcando as pessoas através de mim? Então eu quero declarar, você pode ser a pessoa mais difícil desse mundo, não tem problema nenhum. Deus vai fazer você ser transbordante. Deus vai fazer a unção dele chegar perto de outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, e mais outras pessoas. E isso nunca mais vai parar. De geração em geração, você verá Deus cumprindo. Hoje está difícil, mas você é o cara que rompeu as maldições hereditárias. Hoje está difícil, mas você é o cara que disse, a minha vida não vai ser assim. E eu estou semeando. Quem vai colher? São os meus filhos, são os meus netos. Quero terminar com esse exemplo aqui. Vocês sabem o que é isso? De longe não dá para saber, né? Isto é uma semente de tâmara. Tâmara é uma fruta israelense, é uma fruta do Oriente Médio, e ela nasce de uma semente como essa. Mas ela pode demorar anos para poder dar o primeiro broto. Ela é plantada na terra e ela passa anos debaixo daquela terra sem dar sinal de vida. E muito provavelmente quem planta a tâmara não colhe o fruto da tâmara. Mas a tâmara é como se fosse... Quem já comeu tâmara, gente? Meu, que fruta maravilhosa! Ela parece um doce de goiabada, assim. Imagina, parece uma goiabada. Parece uma fruta cristalizada. Olha aí. É a que tem mais energia. E ela foi... claramente foi um dos instrumentos de Deus falar com o povo, de Deus ensinar o povo sobre a delícia e a gostosura que ele daria para o povo de Israel. E quando eu lembro desta história, de que a tâmara eu planto, mas são meus netos que colhem, eu guardei e guardo sementes. Toda vez que eu vou comer uma tâmara, eu guardo a semente, para que eu possa jamais esquecer, que ainda que eu não veja o que eu estou profetizando, alguém vai ver. Ainda que eu não colha o que eu estou plantando, alguém vai colher. E eu não quero colher que essa pessoa colha o que é mal. Eu não quero que essa pessoa colha o que é destruidor. Eu quero que ela colha a sombra, a gostosura, a delícia, a caloria que veio da glória de Deus.